Podemos nos assentar. Reverendíssimo Padre Mário, Padre Dimas, Diácono Vécio, Reverendíssimo Reitor desse santuário, Pároco, Padre Luiz Fernando. Gostaria também, primeiro, agradecer o senhor, Padre Luiz, como o senhor disse no início, pelo reconhecimento do trabalho que nós fazemos aqui. Eu esse ano que vem, vai fazer 14 anos que eu estou aqui como diácono, aqui no santuário, e sou muito feliz aqui, e agradeço pela sua gratidão a nós, por esse reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigado. Querido povo de Deus, então, dando continuidade à nossa reflexão, no tema dessa novena, hoje nós refletiremos, então, o tema proposto, creio na remissão dos pecados. É o 10º artigo do credo. O credo apostólico está constituído sobre os 3 pilares, podemos dizer assim. A fé em Deus Pai, a fé em Jesus Cristo, o Filho, e a fé no Espírito Santo. Então, nós vemos que existe um conjunto de verdades ligado ao Deus Pai, existe outro conjunto de verdades ligado a Jesus Cristo, e existe o outro conjunto de verdades ligados ao Espírito Santo. Nós estamos refletindo agora, ultimamente, os conjuntos de verdade ligados ao Espírito Santo. Por que a igreja ligou essas verdades no final do credo ao Espírito Santo? Isso nós veremos daqui a pouco. Nós vemos muitos dos padres que vieram aqui falar para nós, sobre a nossa fé. Nós estamos refletindo o credo, a nossa profissão de fé. Nós vemos, o padre Djalma disse isso, o padre Fábio também falou, quando falou da igreja, a fé, crer a igreja. Todos eles nos disseram que a nossa fé, ela tem que ter certas qualidades, para nós professarmos bem a nossa fé. O padre Djalma dizia isso aí, que a nossa fé tem que ser uma fé vibrante, uma fé convicta daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos professando. Então, crer, professar a fé, ela exige de nós algum esforço. Por quê? Exige que nós vamos buscar conhecimento desta fé. A nossa fé não pode ser aquela fé somente que nós tracemos como tradição da família, dos pais, Aprendemos muito dos nossos avós, aprendemos muito com eles. Da nossa catequese, que nós já era criança ainda, e então foi uma catequese também adequada para as crianças. Mas nós crescemos, tornamos adultos, e a nossa fé precisa ser exercitada, precisa ser estudada, Deus nos criou com 2 faculdades muito importantes para a nossa formação humana e espiritual. Deus nos deu primeiro a inteligência, mas nos deu também a vontade. São as 2 faculdades essenciais, já implícitas em nós. Pela inteligência, nós buscamos conhecimento humano e também espiritual. Agora, aí o segundo é a vontade. Aí o bicho pega um pouco,
Porque vontade, muitas vezes, não é aquilo que nós falamos que é a vontade, não. É outra coisa. Eu também falo, né? Às vezes a gente fala, mas estou com a vontade de comer uma pizza, né? Isso não é vontade. Isso é desejo. Nós estamos com desejo de alimentar, de comer, né? Vontade, na realidade, é algo que está um pouco acima do nível de comilança, tá? É uma palavra que está mais elevada. Para a gente entender o que é vontade, nós vamos pensar, então, quando alguém diz para nós assim, olha, é preciso ter força de vontade. Eu fico às vezes, encantado com essa pessoa, porque ela tem uma força de vontade. Veja bem que não é, vontade é outra coisa, né? Ter força de vontade é esforçar para adquirir aquilo que busca. E na nossa fé, nós também precisamos ter essa força de vontade para nós buscarmos o conhecimento mais profundo da nossa fé. Agora, vamos lá. Por que a igreja ligou essas verdades de fé ao Espírito Santo? Porque Jesus, após a sua morte e ressurreição, Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Por isso que nós cremos na remissão dos pecados. Jesus, após a sua morte e ressurreição, apareceu aos apóstolos, está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 a 23, tá? Nós lemos sempre esse Evangelho na Páscoa, no domingo de Páscoa. Lembra bem que nós já vemos muitas vezes a leitura desse Evangelho. Eu não tenho o texto aqui, mas diz mais ou menos assim. No domingo, no primeiro dia da semana, diz lá, não é domingo, ele fala, primeiro dia da semana, estando, ainda dá até o horário, no primeiro dia da semana, à tarde desse primeiro dia, estando os apóstolos fechados lá num certo lugar por causa de medo dos chefes dos judeus, Jesus entrou no meio, lá onde eles estavam, e disse, a paz esteja com vocês. E diz o texto que os apóstolos se alegraram ao ver o Senhor ressuscitado. Aí, Jesus disse outra vez para eles, a paz esteja com vocês. Agora veja bem, o que Jesus disse? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E diz o texto ainda, e Jesus soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes não serão perdoados. Veja que essa promessa, Jesus já tinha dado a Pedro, enquanto ele caminhava com os apóstolos aqui no mundo. Lá em Mateus 16, o padre Fábio nos falou que Pedro tinha dito para, Jesus tinha dito para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A ti darei a chave do reino dos céus. Então Jesus, depois de morto e ressuscitado, apareceu aos apóstolos e deu então aos apóstolos esse poder das chaves, que a igreja chama poder das chaves, poder de abrir e fechar o reino de Deus. Então, também nós vemos que Jesus dando aos apóstolos esse poder de perdoar pecados, e os apóstolos depois
deram à igreja e nós temos até hoje a sucessão apostólica na pessoa do bispo. O que é sucessão apostólica? Se nós pegar o nosso bispo e for ver um que foi ordenando o outro, nós vamos chegar lá em Pedro, vamos chegar lá nos apóstolos. Essa é a sucessão apostólica ininterrupta, tá? Então, Jesus deu aos apóstolos esse poder de perdoar pecados. Por isso é que a igreja, então, ligou, quando elaborou o credo, ela ligou essas verdades ao Espírito Santo, porque Jesus, diz o texto ainda, que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar dos pecados serão perdoados, a quem não perdoar não serão perdoados. A primeira missão de perdoar pecado da igreja, o catecismo nos ensina que é no nosso batismo. Então, no parágrafo 977 do catecismo, diz assim, olha, copiei igual está lá, certinho. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Ide por todo o mundo proclamai a boa nova a todas as criaturas. Quem acreditar e for batizado será salvo. Então, o batismo é o primeiro sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, a fim de também nós vivamos uma vida nova. É o que nos diz o catecismo, está vendo? Então, o primeiro poder que a igreja tem de perdoar pecados é no nosso batismo. Quando somos batizados, nós somos, então, mergulhados pela água do batismo, no Cristo morto e ressuscitado, morremos com Cristo e ressurgimos para uma vida nova. Isso é o que a igreja nos ensina. No nosso batismo, nós renascemos para a vida da graça. Nós nascemos de novo para essa vida na presença da igreja de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, conseguido para nós lá na cruz. É que nós nos somos regenerados, então, pela água do batismo. Esse novo nascimento, eu acho interessante que o Evangelho de João também tem um texto muito bonito que diz o seguinte, que está lá em João 3, 1, seguintes, diz que tinha um homem chamado Nicodemos, Nicodemos. Ele foi ter lá com Jesus à noite, porque ele queria fazer umas perguntas para Jesus lá. Queria tirar umas dúvidas. Foi lá conversar com Jesus. Aí o que Jesus respondeu para ele? Jesus falou assim: ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E o Nicodemos entendeu com a beleza, né? Aí o Nicodemos perguntou para ele assim: olha, mas como pode, eu já sendo velho, entrar na barriga da minha mãe de novo, para nascer de novo? Jesus falou: não, para aí, Nicodemos, não é bem por aí. Eu vou explicar para você, para aí. Ó. Quem não nascer pela água e pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus estava falando aí do batismo. Então, nós temos que renascer pelo Espírito Santo. No nosso batismo, nós recebemos, então, o Espírito Santo. Onde nós vemos que está escrito isso na Bíblia também? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 42, diz lá que, um pouco antes desse texto, diz lá que Pedro, quando saiu do cenáculo,
movido pelo Espírito Santo, começou a fazer uma grande pregação lá, tinha uma multidão lá na frente, e ele começou a dizer para o povo: olha, aquele Jesus que vocês mandaram crucificar, que vocês mataram na cruz, era o Filho de Deus, e Deus os ressuscitou dos mortos. Aquele Jesus que vocês ficaram lá, ora, crucificam, crucificam, era o Filho de Deus. E diz, aí o 37 em diante, o versículo diz assim, que o povo ficaram com o coração compungido, com o coração entristecido. E perguntaram para Pedro, então: e agora, como devemos fazer, irmão? E Pedro, então, mostrou para eles o caminho. Convertei-vos e sereis batizados para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está no nosso batismo, que nós recebemos, então, esse dom do Espírito Santo. E completa o texto dizendo: a promessa é para vós, para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então, a promessa é para todos nós que cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O batismo, então, é esse primeiro poder, né, que nós temos, que a igreja tem, de perdoar os pecados. Também, no parágrafo 978 do Catecismo, diz assim: no momento em que fazemos a nossa primeira profissão de fé, ao receber o santo batismo, que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno, é total, que não fica absolutamente nada por apagar. Quer da falta original, quer das faltas cometidas por própria vontade, por ação ou omissão, nem qualquer pena a suportar para expiar. Mas apesar disso, a graça do batismo não isenta ninguém de nenhuma enfermidade da natureza. Pelo contrário, resta-nos ainda combater o movimento da concupiscência, que não cesse de nos arrastar para o mal. Isso é a palavra do catecismo, tá? Então, olhando para essa realidade, nós vemos que o batismo, ele apaga todos os nossos pecados quando somos batizados. Se a pessoa foi batizada adulta, ela recebe também o perdão de todos os pecados que ela cometeu. Ela não precisa, para ela receber a Eucaristia, fazer a primeira comunhão, por exemplo, ela não precisa nem confessar, porque ela sendo batizada, ela recebeu esse perdão de Jesus Cristo. Então, o batismo, ele é essa graça que nós recebemos primeiro. É bonito a gente ver a liturgia do batismo. Eu não sei se vocês estão lembrados disso, mas no sábado santo, o padre, o pároco ou o bispo, quando celebra a liturgia do sábado santo, tem uma hora que ele abençoa a água do batismo. Vocês já viram? Lembra? Então, o que ele faz? Ele pega o círio pascal, que é símbolo de Cristo ressuscitado, luz do mundo, mergulha na água e faz um outro gesto. Qual o outro gesto que ele faz? Ele sopra sobre a água. Lembra bem do que Jesus fez lá com os apóstolos? Jesus soprou sobre eles, dizendo: receba o Espírito Santo. Então, quando o padre sopra a água também, o Espírito Santo fecunda aquela água, que vai ser usada no batismo durante o ano todo, tá? Então, é muito bonito as nossas liturgias, e nos faz entender, então, a beleza da nossa fé. Se o batismo é o primeiro, primeiro sacramento do perdão dos pecados, agora nós vamos ver também que, por vontade de Cristo, por vontade do próprio Senhor Jesus, a igreja
recebeu também o poder de perdoar os pecados dos batizados que, porventura, por infiel ao seu batismo, cometeram pecados. Então, a igreja concede esse perdão também dos pecados, a remissão das nossas faltas no sacramento da confissão e da penitência, chamado, No número 979 do Catecismo, diz assim: neste combate contra a inclinação para o mal, quem seria suficiente forte e vigilante para evitar todas as feridas do pecado? Portanto, se era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar pecados, era também necessário que o batismo não fosse o único meio de servir-se dessas chaves do reino dos céus que tinha recebido de Jesus Cristo. Era necessário que fosse capaz de perdoar todas as faltas de todos os penitentes que tivessem pecado até mesmo o último dia da sua vida. Então o catecismo continua dizendo: a igreja recebeu as chaves do reino do céu para que se faça a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. É a ação do Espírito Santo nessa igreja que a alma, morta pelos pecados, recupera a vida para viver em Cristo, cuja graça nos salvou. É isso que diz o catecismo. Deixa bem claro para nós aqui o poder da confissão, nós vemos também que durante o início da igreja, houve um cisma na igreja. Começou a haver um grupo de pessoas, até de padres, teólogos, começou a pregar que a pessoa, quando era batizado, depois, durante a sua vida, quando ela cometia um pecado gravíssimo, tipo adultério ou homicídio, ela não poderia mais receber o perdão. Já estava alastrando na igreja essa ideia. Aí a igreja se reuniu, fez um sínodo, e o Espírito Santo falou para a igreja, e a igreja falou para nós, dizendo: não é bem assim. Não há nenhum pecado que esteja acima da misericórdia de Deus. A igreja pode sim perdoar todos os pecados da pessoa, desde que ela esteja realmente arrependida e disposta a não fazer mais aquele pecado. Então o catecismo, no número 982, vem dizer: não há nenhuma falta, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Nem há pessoas, por muito má e culpável que seja, a quem não deva ser proposta a esperança, certa do perdão, desde que arrependa verdadeiramente os seus erros. Como Cristo morreu por todos os homens, quer que na sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que se afastar do pecado. Ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Então veja bem, eu disse que a igreja tem a sucessão apostólica. Os bispos têm esse poder das chaves também. E os bispos, ao ordenar um presbítero, um padre, ele dá também esse poder aos presbíteros, o poder das chaves, o poder de absolver dos pecados. Então, quando o padre, nós vamos na confissão, o sacerdote impõe a mão sobre nós e diz: pelo ministério da igreja, eu te absolvo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que confirma essa palavra do Padre para que o perdão de Deus aconteça na nossa alma. Veja como é bonita a nossa fé, quando nós a entendemos. E esse perdão dos pecados se dá também pelo exercício, dos bispos e presbíteros na igreja. Então vamos, para encerrar a nossa reflexão,
vamos já dizer o seguinte: a remissão dos pecados, na remissão dos pecados, os sacerdotes e o sacramento são instrumentos pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único autor e dispensador da salvação, nos dá a graça da justificação. A graça que nos faz sair do pecado e nos torna de novo justos e agradáveis a Deus. Portanto, aí está a verdade de nossa fé católica, que é ligada à nossa fé no Espírito Santo. Creio na remissão do pecado, ou seja, na igreja, pelo poder do Espírito Santo, confiado à igreja, na pessoa do seu ministro, nosso Senhor concede de verdade o perdão dos pecados. Primeiro no batismo, depois no sacramento da confissão. Que nós possamos, durante essa novena, pensar muito sobre isso aí. E agradecemos a Deus Pai por ter nos dado toda essa graça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.